2 Coríntios capítulo 2, leiamos a palavra de Deus. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isso escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos lendo 2 Coríntios, num tema geral que colocamos, superando as tribulações, superando as aflições. A carta de 2 Coríntios, Paulo fala muito dele, fala dos problemas da igreja de Corinto, alguns que já tinham sido solucionados, outros que precisavam ser solucionados. Os historiadores acreditam que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas aos Coríntios, só essas 2 que o Espírito Santo preservou para nós, que era necessário permanecer para a igreja. Então, em cada capítulo nós vamos tentar ouvir o Espírito Santo com respeito a o que precisamos fazer para superar as tribulações da vida, superar os dias maus, superar as angústias, as aflições. Ontem nós falamos que precisamos desfrutar da consolação de Deus. Precisamos buscar esse consolo de Deus, porque Deus é consolador. Ele é aquele que está ao lado, chama para estar ao lado. O consolador, ele chama para estar ao lado dele na hora da dor. A dor não significa ausência de Deus e nem abandono de Deus. Significa que nós devemos buscar mais ainda o esconderijo do Altíssimo. Lá é o lugar onde a águia é novamente renovada aos poucos para voltar a voar altos montes, altos lugares. Mas hoje, para superar as tribulações, capítulo 2, eu quero destacar que nós precisamos aprender a expressar o que está no nosso coração. Nós precisamos aprender a falar o que está no nosso coração. Às vezes a gente está em tribulação, em angústia, e a gente não expressa isso. A gente não fala, a gente não desabafa. Então Paulo, em primeiro lugar, no capítulo 2, Paulo, em primeiro lugar, ele coloca que nós precisamos expressar as nossas tristezas, falar das nossas tristezas. Versículo 4, Paulo, é interessante que ele diz assim, olha, eu não quero entristecer vocês não, porque quando nós somos líderes, é bem complicado isso. Às vezes o liderado não tem condição de ouvir as aflições e as dores de um líder. Então nós até compartilhamos e devemos compartilhar em parte para que as pessoas orem por nós, mas nós não podemos falar tudo, porque aí alguns vão ficar tão tristes que vão entristecer mais a gente. Então Paulo está falando sobre isso aqui, irmãos, é sobre ele que eu estou falando. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não quero entristecer tanto vocês, mas ele não deixa de falar. O que ele falou no versículo 4? Ele diz, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, escrevi com muitas lágrimas. Irmão, o apóstolo Paulo, você acha que ele deu um chorinho assim e falou, vou falar que eu estava chorando? Não.
O homem estava muita dor. Dor de saber que em Corinto tinha um homem que tinha um caso com a madrasta dele. Dor de saber que em Corinto tinha gente brigando um com o outro e até o nome dele estava rolando naquilo. Dor de saber que tinha gente que ia para a ceia para se embriagar, para comer mais do que os outros e não esperar pelo irmão. Ou seja, Paulo sentia as dores da igreja, amado. O Senhor vai compartilhar um pouco conosco. Nós precisamos olhar para as dificuldades da igreja e amá-la. E orar por eles, e sofrer as dores do Senhor pela igreja, não apenas criticar e ficar de longe, comentando, como se a gente soubesse a resposta, e como se as pessoas têm que mudar e amadurecer e crescer por si mesmas. Não, nós precisamos sentir dores de parto, chorar, orar, e Paulo expressava a dor dele, Paulo falava da dor dele. Um pastor escreveu num livro que ele olhou para a igreja dele, estava com muito problema, e ele falou: Jesus, a igreja está muito problemática e muito cheia de pecado, eu não suporto mais. Jesus falou: eu sei de tudo isso, só que eu a amo. Aprenda a amá-la. Paulo amava a igreja de Corinto, e ele fala: olha, eu tenho dor, eu estou com dor. Ele tinha um amor pelos que sofriam naquela igreja, pela dor das pessoas, e um amor pelos que estavam desobedientes, tristes, porque alguns estavam desobedientes. A desobediência da igreja entristece, os líderes entristecem a gente. Paulo expressava a sua dor, ele não ficava dizendo: olá, só vitória, todo mundo na bênção, nós somos mais que vencedores, e usando palavras às vezes até verdadeiras, mas para camuflar os seus sofrimentos e dor. Nós precisamos aprender a expressar a nossa dor. Em segundo lugar, ele expressava também o seu amor. O versículo 8. Para a gente ser fortalecido, então, nós precisamos aprender a expressar o que está no coração, mas não só a dor. O versículo 8, ele diz: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Fale para essa pessoa que pecou, ele está dizendo, fale que vocês o amam. Expressem, ele está incentivando a igreja a expressar amor àqueles desobedientes que estavam arrependidos. Então, pessoas que erram, falham, se arrependem, nós precisamos mostrar para as pessoas o amor. A gente precisa entender que disciplina deve ser um ato de amor. É muito fácil julgar as pessoas e falar: fulano está em disciplina. É melhor falar: fulano está em restauração, e nós estamos amando para ajudar essa pessoa a se levantar novamente. Nós precisamos expressar amor pelas pessoas, sabe? Porque às vezes a gente só fala das nossas lutas, tristezas, e a gente não acostuma chegar para a pessoa e falar: olha, você é muito precioso para mim, você me abençoa, eu tenho um amor e uma consideração especial por você. Expressar o que está no coração ajuda a gente também a superar as dificuldades. Porque tem gente que só fala das suas dores, só fala dos seus problemas, e aí começa a viver uma autopiedade, e a autopiedade impede você e eu de recebermos o consolo de Deus, a força de Deus, a graça de Deus. Expressar amor também através do perdão. Versículo 10, ele fala: olha, perdoa, se tem alguém para perdoar, eu perdoo. O amor perdoa, expresse o seu perdão. Olha, estenda as mãos para a pessoa que já errou para você e mostre que você está disposto a amá-la e perdoá-la. Sabe, amado, isso é característica de Jesus. Quem é de Jesus vai desenvolver isso, é natural. Expressar preocupação. Versículo 13, é interessante que Paulo diz assim: olha, Deus abriu uma porta para mim, para o evangelho. Mas no versículo 13 ele fala: mas eu não tive tranquilidade porque eu não encontrei o meu irmão Tito, por isso eu me despedi e parti para Macedônia. Irmãos, Paulo expressa o amor dele perdoando, expressa o amor dele também se preocupando com um irmão. Ele diz: olha, Deus abriu uma porta aqui para o evangelho, mas tem um irmão meu que eu estou preocupado com ele, eu acho que ele está enfermo, eu não sei, eu não encontrei ele, eu vou atrás dele. Ué, mas Deus abriu a porta. Muitas vezes a gente acaba comprometendo relacionamentos por causa de coisas que a gente acha que tem que fazer. O Senhor te chamou para amar pessoas, não para fazer coisas. Ministério é amar e servir pessoas, em nome de Jesus. Nós não podemos trocar uma coisa pela outra. Paulo, então, ele expressa o amor dele, ele pede para a igreja expressar, e até o amor até para vigiar. Versículo 11, ele fala assim, ó: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Ele expressa o amor dele para a igreja falando assim, ó: perdoa, para que a gente tenha uma atitude de vigilância, para que Satanás não tenha vantagem, Satanás não avance. Mas nós precisamos expressar essa preocupação, para falar para as pessoas: olha, nós temos que ter cuidado, porque o diabo não entre nos relacionamentos por coisas tão pequenas, ou por coisas grandes que geraram no nosso coração um espírito de mágoa, de amargura, de ressentimento. Em terceiro lugar, para vencer as tribulações, nós precisamos expressar também no nosso coração o conhecimento que temos de Deus em todo lugar que a gente passar, irmãos. Em todo lugar, em todo momento. O versículo 14, ele diz: graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Eu estou triste, eu estou passando luta, estou no vale, mas Cristo me conduz em triunfo. Amém.
Como assim? Ele fala, por meio de nós, ele manifesta a fragrância do seu conhecimento. Você pode estar triste, decepcionado, você pode estar ferido, mas se você é de Jesus, expresse sempre o que você conhece de Deus. Amém. Seu amor de Deus, a palavra de Deus. Olha, eu estou passando por luta, tribulação, mas Deus é bom em todo tempo, eu sei que Ele está comigo, eu não estou vendo a saída não, mas eu sei que Ele está ao meu lado, isso eu tenho certeza. Leia o profeta Jó escrevendo, ele vem derramando a alma dele, murmurando muitas vezes, questionando, mas no meio daqueles questionamentos ele tem aquela confissão tremenda, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Porque eu e você, como filhos de Deus, mesmo nos piores momentos da nossa vida, nós precisamos expressar o conhecimento de Deus que nós temos, exalar o perfume de Cristo. Uma planta muito perfumada, você pode bater nela, a sua mão vai ficar perfumada. Você pode esbarrar nela, o perfume vai ficar. Você pode estar passando seus dias piores, mas o perfume de Cristo precisa ser exalado através de nós. Expresse o conhecimento de Deus que você tem na dor. Fale aquilo que você crê do Senhor, mesmo que você não esteja sentindo ou vendo. Fale o que você crê, não apenas o que você sente. Expresse o conhecimento de Deus em todo lugar que você passar. Ele diz aí, nós somos, versículo 15, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E em último lugar, quarto lugar, para a gente superar as tribulações da vida, nós precisamos expressar também no nosso coração a fidelidade à palavra de Deus. Nós precisamos declarar e expressar sempre, a palavra de Deus é fiel e eu vou permanecer nela. Versículo 17, Paulo diz o seguinte, nós não estamos mercadejando a palavra de Deus, como tantos outros. Você imagina isso naquela época? Já tinha gente usando a palavra de Deus para poder ter benefícios próprios? Paulo diz assim, olha, nós não vamos fazer isso. Antes, em Cristo, falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, eu posso passar por dificuldades, eu estou triste com muitas coisas, mas eu não vou negociar a palavra de Deus, eu não vou atrás daqueles que estão vendendo o evangelho, distorcendo a Bíblia, para me fazer acreditar que Deus é o que a Bíblia não diz que Ele é. Deus não é, amado, um Papai Noel que vai nos dar tudo que a gente pede. Deus não é um caixa eletrônico, Deus não é um gênio da lâmpada que você vai pedir tudo, Ele vai te dar, não. Deus é um Deus fiel, é um Pai amoroso que cuida de nós. Nós vamos passar por dificuldades, mas não podemos torcer a palavra. Algumas pessoas, quando estão em luta, dificuldade, procuram ouvir pregadores que falam o que elas querem ouvir. E aí os pregadores começam a dizer, olha, isso é coisa do diabo, você tem que vir para a minha igreja, ou começam a profetizar da parte da carne, dizendo, não, isso aí, fizeram alguma coisa para você, então vem aqui que eu vou orar, eu vou te acompanhar, e revelação para poder manipular. Nós cremos que tem coisas que é do diabo, nós cremos que tem coisas que Deus revela, mas nós cremos que nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, não torcer a palavra para tentar aliviar nossas dores. A palavra continua sendo fiel e nós vamos pregar essa palavra de um Deus soberano, de um Deus que é amor, de um Deus que permite provas, mas está do nosso lado todo o tempo. O evangelho não isenta a gente de sofrimento, mas ele garante a presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias. Então abra o seu coração para que você supere as suas aflições, tribulações, com o coração aberto. Seja alguém que é humano, que fala das suas dificuldades, mas que fala do amor de Deus, que fala do conhecimento de Deus, que se mantém fiel à palavra de Deus, que não torce a palavra. Abra o coração para ser curado e para ser instrumento para curar outros, porque até na sua dor você pode ser bênção para outros, se você é de Jesus. Sabe, irmãos, eu sou do tempo que quando você ia visitar um crente doente, você saía de lá mais abençoado, porque ele estava doente, adorando a Deus, cantando, feliz. Hoje, nós vivemos um tempo, por causa desse evangelho distorcido, que a mínima prova leva as pessoas a murmurarem, a questionar cadê Deus, a questionar a igreja, aí procuram ouvir todo mundo para poder ver se alguém fala o que ela quer ouvir, vai para a igreja tal e tal e tal, porque lá prometeram que uma oração e um óleo, uma atitude vai mudar toda a sua vida, você nunca mais terá problema, pare de sofrer. Isso é engano. Nós vamos passar lutas, mas a graça de Deus vai nos sustentar. A graça de Deus é melhor que a vida. O Senhor nos abençoe e nos ajude a ter um coração aberto para Ele e para expressar o que está dentro, para a glória de Jesus.